Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Nós iniciamos recentemente uma série de vídeos falando sobre o que os Espíritos nos dizem sobre a vida, a morte, a vida do outro lado da vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a justiça divina. Aliás, esse vídeo é continuação do vídeo de número 8 no nosso canal, no canal O que os Espíritos Dizem no YouTube. Nesse vídeo de número 8, eu falei sobre o olhar de Deus, um pouquinho sobre o karma na visão espírita, a lei de ação e reação, o olhar de Deus. Que seria bacana se você puder assistir aquele vídeo até antes de assistir esse. Como continuação daquilo que nós falamos, eu queria falar um pouquinho sobre a noção de justiça divina. Ao longo das nossas existências milenares, a gente tem uma ideia de Deus, muitas vezes, como aquele juiz que está com a cadernetinha na mão, nos pedindo-nos a prestação de contas dos nossos atos, e aprendemos a amar a Deus e a temer a Deus. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos dá uma outra visão de um Pai amoroso, cujas leis são perfeitas e imutáveis, e não há favorecimentos. A justiça de Deus é revestida de amor, é igual para todos, para aqueles que nele creem, para os que não creem, não há favorecimentos. A gente costuma dizer que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é justamente isso. Nós, nas nossas existências terrenas, podemos plantar aquilo que queremos. Podemos seguir o caminho do bem, do amor, do aprendizado, da elevação moral, da elevação intelectual, que não é nada fácil. Não é fácil, são experiências e são aprendizados. Mas nós também podemos optar por seguir outro caminho e por nos desviarmos do caminho apontado por Deus, apontado por Jesus em seus ensinamentos, e temos o livre-arbítrio de irmos para outros caminhos. Podemos aprender através do amor, mas também podemos aprender através da dor. É sempre opcional. É claro que o caminho do amor é mais curto, mais fácil, dói menos. O aprendizado pela dor, normalmente, é mais tortuoso, é mais difícil, é mais demorado, dói mais, mas também é válido porque nós, como espíritos imperfeitos, nem sempre acertamos. Às vezes a gente se desvia mesmo dos caminhos de Deus e a gente acaba aprendendo pela dor e acaba construindo para nós um futuro onde a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se defrontar com aquela má escolha. Mas, graças à misericórdia divina, nos defrontamos com a consequência dos nossos erros, mais preparados, mais conscientes para podermos enfrentar e refazer os nossos erros em acertos. Então, não devemos ter aquela ideia de um Deus que fica com a cadernetinha anotando tudo que a gente faz e fala, você vai pagar isso, vai pagar aquilo, vai pagar assim, vai pagar assado, porque não há necessidade disso, já que suas leis são perfeitas. Perfeitas, imutáveis e iguais para todos, sem qualquer favorecimento. Sem qualquer favorecimento. Então, não adianta você falar, eu agora acredito na palavra, acredito em Deus, me converti, então estou salvo. Salvo você está, todos nós estamos. Mas e aquele que se prejudicou? Vai ficar por isso mesmo? Então, Deus não pode favorecer um em detrimento do outro. Então, a lei é igual para todos, ela é imutável, sem favorecimentos. Então, imagine uma engrenagem funcionando, ela funciona perfeitamente, nós somos peças dessa engrenagem, essa engrenagem funciona perfeitamente e o combustível dessa engrenagem é a lei do amor. E dentro da lei do amor você tem a fraternidade, a caridade, a compaixão, a misericórdia, o perdão, está tudo na lei do amor. É o que rege essa engrenagem, porque
todos os caminhos de Deus conduzem ao amor. Deus não se utiliza de outros caminhos, não precisa. Os caminhos de Deus são os caminhos do amor. Então nós estamos ali dentro daquela engrenagem e às vezes a gente resolve se desviar. E escolhe outros caminhos que às vezes nos levam a caminhos tortuosos, às vezes nos levam a precipícios, e aí a gente tem mais dificuldade até sair do precipício, encontrar a luz, retornar, se reerguer. Mas é válido, é um aprendizado, é opcional, tá tudo certo. A engrenagem está lá, ela está rodando. Quando você contraria a lei de Deus, ela começa a emperrar, ela começa a ranger, ela começa a machucar, ela dói, o espírito fica em desequilíbrio, a coisa não anda, a engrenagem não anda, fica emperrada, e aí até que o espírito acorda, o espírito percebe e ele mesmo procura uma maneira de azeitar a sua engrenagem para ela voltar a rodar. E como é que a gente vai lubrificar essa engrenagem? Através da lei do amor, através de reconhecer os erros, por meio desse aprendizado, refazer os erros. Eu falei que a colheita, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória, mas também essa colheita, ela é proporcional à condição do espírito. A condição, porque o aprendizado também não se dá instantaneamente. É tudo uma coisa paulatina, progressiva. Deus tem uma paciência infinita para conosco, porque nos dá as vidas sucessivas para nós nos alinharmos com a lei do amor, até podemos entender o amor, disseminar o amor, vivenciar o amor. Então são aprendizados. Então a colheita também é feita de uma maneira proporcional ao estado do espírito, sempre buscando reerguer, resgatar aquela alma e colocá-la de volta no caminho do amor, que é o combustível de todos nós espíritos. Então a engrenagem de Deus é absolutamente perfeita. Ela roda perfeita e é o próprio espírito, quando se desvia dessa lei de Deus, que pega, fala, não, eu preciso voltar, eu preciso me encaixar de novo aqui na engrenagem, porque a minha emperrou, não está andando, a coisa tá machucando, não está indo para frente. Então aí o espírito retoma essa senda. Então é um aprendizado individual e não existe aquele castigo de Deus. Não é o castigo. O crescimento do espírito se dá através do refazimento dos nossos erros. Porque veja, você quando... Pense em você, alguma coisa que você fez errado, você não se arrepende? E quando você se arrepende de um erro que você cometeu, você não fica ruim? A gente se sente mal, né? Fica ruim, fala, ai meu Deus, não devia ter feito isso. E aí a gente tem paz. É isso que acontece com o espírito quando se desvia da senda. É essa justiça. A justiça divina, quando a gente se desvia da senda, a gente não tem paz. A gente fala, ai meu Deus, eu preciso consertar isso que eu fiz, que não tá legal, fiz errado, vou lá, vou consertar. Então é assim o espírito que às vezes está atravessando uma encarnação difícil, com muitas provações, com doenças, com dificuldades inúmeras, ele está no resgate. Está no aprendizado, com toda a ajuda necessária para refazer os seus erros, para reencontrar o caminho do amor, para poder estar em paz, para a sua engrenagem voltar legal, circular aí bacana, zero bala, azeitar os caminhos. Sobre isso, o professor José Herculano Pires tem um trecho maravilhoso. José Herculano Pires foi um sociólogo, um filósofo, jornalista, e tem uma vasta obra na doutrina espírita e foi definido por Emmanuel como o metro que melhor mediu Kardec. E Herculano Pires tem um livro maravilhoso, que é um dos meus livros favoritos, que se chama Concepção Existencial de Deus. É um livro lindo. E no capítulo 10, olha o que ele nos ensina sobre a justiça divina. Herculano Pires diz: o homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez,
mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Essa a infalibilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco das provas existenciais e é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a menor possibilidade de fuga ou de desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em conta e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Deus não nos castiga ou reprova. Entrega-nos a nós mesmos sob a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração da nossa herança divina. Olha que lindo esse trecho. Aliás, o livro todo é lindo. Então é isso, é assim que a justiça de Deus funciona. Revestida de misericórdia, com infinitas possibilidades de crescimento do espírito para que ele aprenda, para que ele evolua, para que ele alcance a felicidade e a paz. Seremos anjos? Estamos a caminho? Então, a justiça sempre é igual, o espírito se afasta das leis de Deus. E por que ele precisa do amor? Porque o amor é o combustível da alma. Quando ele se afasta demais e ele destrói o amor dele, ele se fecha para o amor, ele erra, ele prejudica, ele cava para si um precipício de dor, ele não encontra paz. O próprio espírito não encontra paz. E aí retoma o caminho, pedindo a Deus novas oportunidades para refazer os seus erros. Assim devemos encarar quando espíritos, irmãos nossos, estão passando por problemas, dificuldades, numa missão gloriosa de reacerto, uma missão corajosa de refazimento, o espírito que quer se reerguer, quer devolver em bênçãos todo o mal que fez no passado, assim como fez o apóstolo Paulo. Ele fez em uma única existência, nós faremos em milhares. Mas chegaremos lá. Então a justiça de Deus não é aquele, errou, está condenado, vou condenar, vou castigar, vai fazer isso. Não, Deus é amor, não é carrasco. A justiça se dá quando o espírito cansado de sofrer retoma o caminho do amor. Daí que está a justiça está na nossa própria consciência, porque a gente não tem paz, está dentro da gente, a falta de paz está dentro da gente. Quando a gente se afasta da lei do amor, a gente fica perturbado, não importa onde a gente esteja, o inferno está dentro de nós, o céu e o inferno estão dentro de nós, então a gente não pode fugir de nós mesmos. E é essa a justiça. O espírito então acorda, retoma a consciência, fala, pera, não está legal. Não está legal, e eu preciso me reerguer. E aí a gente sabe que o caminho para o espírito se reerguer, qual é? Retomar o caminho do amor, para que a engrenagem volte a funcionar perfeitinha, zerada. Então, gente, não vamos apontar dedos. Quando falamos de justiça divina, vamos falar em misericórdia.
lembrando que todos os caminhos de Deus conduzem ao amor, sempre. Que Jesus nos abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!